graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Nós daremos então continuidade à nossa série expositiva, sequencial, no livro dos Salmos, especificamente de um trecho que vai do 120 ao 134, chamado de Cânticos de Romagem, ou Cânticos dos Degraus. Esses eram cânticos entoados pela Igreja de Israel, pelo povo de Israel, quando estavam se deslocando rumo a Sião, para adorar o nome do Senhor, como Ele mesmo estabeleceu para ser feito anualmente nas 3 grandes festas estabelecidas por Ele, na Páscoa, Pentecostes e nas festas de Tabernáculos. Então, nós hoje especificamente trataremos do Salmo de número 129. Podemos os irmãos então abrirem a palavra do nosso Deus, o Salmo de número 129. Aviso as crianças para já pegarem lá atrás os seus pés, os seus lápis, para fazerem desenhos que serão usados para os pais explicarem a exposição em casa. Salmo de número 129. Diz assim a palavra do nosso Deus: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam a Sião, sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Até aqui vamos ainda fazer uma oração nesse momento. Ó Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, da Sua santa lei, Tua Palavra que é como faca de 2 gumes. E diante dela nós pedimos, ó Pai, que sejamos nessa noite iluminados pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, para termos o verdadeiro entendimento, Senhor, da verdadeira porção da Tua Palavra, e que sirva, Senhor, de bom alimento para cada um de nós. O Senhor nos ajude, ó Pai, nos livre de distrações, nos livre de qualquer coisa, ó Pai, que venha atrapalhar a nos alimentarmos nessa noite. Senhor, que não seja o pregador aqui, Senhor, a ministrar os corações, mas que seja Cristo, o Supremo Pastor da Igreja, a falar a cada coração, inclusive ao meu, para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós já estamos caminhando aí por esses salmos de romagem já faz um bom tempo, né? E nós vimos aqui alguns temas sendo apresentados já. Nós vimos pedidos por livramento, nós vimos orações para que nenhum mal alcançasse o povo de Israel durante esse deslocamento. Nós vimos o pedido pela paz em Jerusalém. Nós já vimos o reconhecimento que a provisão vem do Senhor. Nós vimos também na última exposição que o temor do Senhor traz a verdadeira alegria para o lar, para a igreja e para a sociedade. Então nós hoje trataremos de 3 assuntos nesse salmo. 2 deles nós já falamos nos salmos anteriores. O primeiro deles é colocar diante de Deus as nossas aflições. Isso nós vimos no Salmo 120, no 123, no 124. O segundo assunto, o reconhecimento que o Senhor protege Israel. Nós vimos isso no Salmo 121, 125, 26 e 27. Porém, existe também um assunto novo que nós vamos tratar hoje aqui nesse salmo. Um assunto ainda não abordado nos salmos passados, que é a oração imprecatória que nós temos nesse conjunto do salmo de hoje. É um assunto complexo, contraditório, difícil de se entender, mas que faz parte desse pacote. Logicamente nós vamos tratar sobre ele. Então a divisão desse salmo, para facilitar a nossa compreensão hoje, do versículo 1 ao 3, o salmista vai apresentar a sua aflição. No versículo de número 4, o salmista vai apresentar a sua segurança. No versículo 5 ao 8,
o salmista vai fazer a sua imprecação. Então, essa é a divisão natural do nosso texto de hoje. Crianças, para vocês começarem aí, desenhem então um agricultor usando um boi para arar a terra. Um agricultor usando um boi para arar a terra. Então, o nosso texto se inicia dizendo assim: muitas vezes me oprimiram desde a juventude, que Israel o repita. Então, aqui o salmista está colocando a sua opressão, todo o seu sofrimento. Quem é esse salmista? Nós não sabemos quem escreveu esse salmo aqui, mas nós podemos saber quem é esse salmista. Na verdade, esse salmista aqui, ele é uma personificação de Israel, uma figura de linguagem usada aqui para atribuir a Israel, como se tivesse em primeira pessoa aqui. Por isso que ele diz que Israel repita aqui, como se estivesse dizendo: Israel sabe, Israel passou por isso, Israel vivenciou tudo isso. Então, quando está se colocando em primeira pessoa, entendemos aqui que é Israel, o povo do Senhor, o povo que caminhava em peregrinação. No versículo 2 ele repete a mesma frase usada no versículo número 1. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Isso aqui não é uma redundância, no hebraico. Repetir a mesma frase ou a mesma palavra em um texto é querer dar alguma relevância maior a essa palavra. Então é uma característica da literatura para querer dar mais ênfase ao que é dito. Então ele está afirmando aqui que não foram uma, não foram duas, não foram 3 vezes, mas foram muitas vezes em que Israel foi oprimido, em que o povo do Senhor foi oprimido. E foram opressões realmente muito duras, que Israel sofreu. E ele fala que isso aconteceu desde a juventude dele, ou seja, desde a juventude do próprio povo de Israel. O que ele está querendo dizer com isso? Israel, muito cedo, próximo da sua fundação, com menos de 100 anos, já sofreu a sua primeira grande opressão. Israel já foi subjugada pelo Egito e permaneceu subjugada por 400 anos. Ou seja, logo jovem, Israel já começou a sofrer as opressões dos seus inimigos. Depois disso, quando Israel estava já na Terra Prometida, ele sofreu diversas vezes nas mãos de vários povos dos seus arredores, nas mãos dos Moabitas, dos Amonitas, dos Filisteus, dos Sírios, e vez ou outra eles eram assolados por esses inimigos que levavam o seu povo cativo, destruíam as suas plantações, impunham impostos pesados para que o povo de Israel pagasse. E também nesse tempo tivemos o exílio babilônico, onde Israel permaneceu ali por 70 anos, onde foram retirados de Israel e levados para a Babilônia, ali para serem escravos, foram tirados da sua terra, da sua propriedade. Muita gente morreu, e na Babilônia eles sofreram opressões, brutalidades e muito desprezo. Então o salmista aqui provavelmente está relatando um compilado de todos esses sofrimentos. Ele olha para trás, se lembra de todos esses sofrimentos. Por isso ele faz essa menção aqui com tanta ênfase, de tanto sofrimento passado. Mas ele também diz aí no versículo 2, na parte B: mas jamais conseguiram vencer-me. Jamais conseguiram vencer-me. Um exemplo disso é narrado no livro de Esther. Os irmãos devem lembrar quando Mardoqueu se levanta com aquelas falsas acusações para acabar, dizimar por toda a igreja, mas o Senhor intervém. Milagrosamente a igreja é poupada, ou seja, o povo de Israel não é consumido naquele momento. E temos mais exemplos disso, a libertação do Egito, e vários outros livramentos do Império Babilônico, enfim, em vários outros momentos nós vemos que o Senhor interveio, e agiu em favor do povo de Israel. Por isso que ele coloca aqui: mas jamais conseguiram vencer. E aí no versículo 3 ele passa a usar uma figura de linguagem, uma figura de muito fácil compreensão para os leitores dessa época.
uma figura agrícola, provavelmente fazia parte do contexto de muitos que ali estavam. E ele diz: passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O arado dessa época aqui é um pouco diferente do que a gente vê hoje. Então, hoje a gente vê aquela peça acoplada num trator, né, com vários discos que são colocados e vão virando a terra. Né? Nessa época aqui, o arado era composto por uma ponteira de ferro, também chamada na palavra de Deus como aguilhão, e muitas vezes essa ponteira ela era acoplada a uma peça de madeira, como se fosse um vento, e era amarrado ao boi que puxava. Conforme ele puxava, essa peça ia se fincando, esse aguilhão se fincava a terra e ia rasgando a terra, fazendo esses sulcos que são mencionados aqui. E essa figura é uma figura de uma dor terrível, né? O que ele está dizendo aqui? Passaram esse aguilhão, fizeram isso nas minhas costas. Esse é o tamanho do sofrimento que ele está querendo narrar aqui que Israel passou. Né? Como se esse arado estivesse fazendo esses sulcos, essas valetas nas costas do povo de Israel. Mas então o salmista em seguida lembra da sua segurança, no versículo 4. Ele diz: o Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Aqui há um reconhecimento que a segurança vem do Senhor, que é o Senhor que providenciou a resiliência aqui ao povo de Israel, reconhecendo que os livramentos, que tudo que aconteceu veio das mãos do Senhor. Perceba que ele fala que o Senhor é justo. Ele falando que o Senhor é justo aqui, inclusive o Senhor é justo nos sofrimentos que foram passados pelo povo de Israel, não apenas no livramento que ele providenciou. Mas até aqui ainda tudo tranquilo, né? Mas aí a gente vê que mesmo o salmista, lembrando de todas as aflições que eles tiveram, mesmo o salmista dando essa ênfase, lembrando que o Senhor, que é quem os libertou, lembrando que a dor foi profunda, foi intensa, que foi como se um arado estivesse passando as costas deles, e lembrando que a segurança dele estava no Senhor, porque o Senhor é justo e ele liberta-os das algemas dos ímpios. Mesmo assim, ele faz uma oração imprecatória. Ele, na sequência, ele faz uma oração contra os seus inimigos. Né? E o que é uma oração imprecatória? O que quer dizer imprecar? Imprecar quer dizer amaldiçoar. Né? Amaldiçoar. Então, o salmista aqui amaldiçoa aqueles que fizeram, que causaram todas essas dores e todos esses sofrimentos aí. Vamos ler então novamente do versículo 5 a 8, justamente onde acontece essa imprecação. Diz assim a palavra do Senhor: retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião, sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos, e que ninguém que passa diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor, nós os abençoamos em nome do Senhor. Crianças, do segundo desenho para vocês, desenho uma casa cheia de plantas no telhado. O salmista aqui então, ele deseja a vergonha e a humilhação de todos os que o oprimiram. Depois eles desejam que sejam como capins no telhado. O que é essa figura? Né? O capim no telhado é uma planta sem valor, é um capim que não serve para muita coisa, mas ela não tem terra, ela não tem lugar onde se enraizar, ela está sobre uma superfície inóspita, onde não tem sombra, onde tem calor, aonde ela vai secar, aonde ela não vai ter produtividade. Por isso que ele fala que não encherá a mão de quem colhe, não fará fardo na mão dos braços daquele que faz o fardo, ou seja, não gerará produtividade, não sobreviverá por muito tempo, secará, morrerá. É isso que ele está desejando, é isso que ele está imprecando ao povo que os oprimiram, que vocês sequem como o capim seca em cima do telhado. Além disso, ele pede para que ninguém os abençoe, né? Eles pedem para que eles não sejam alvo da bênção do Senhor, apenas da ira do Senhor. É isso que nós chamamos de imprecar contra alguém. Esse homem aqui representando Israel,
ele amaldiçoa os seus opressores e nos mostra o que é isso na prática. Mas para ficar ainda um pouco mais claro para a gente o que é oração imprecatória, como isso se dá na prática, eu gostaria que a gente discorresse um pouco mais sobre isso. E nós temos alguns outros exemplos na palavra do Senhor. Na verdade, são vários exemplos de orações desse tipo. Eu separei alguns para a gente poder entender melhor o que isso significa. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Salmo 55, versículo de número 15. Eu não lerei todos os versículos na íntegra, mas eu destacarei os momentos em que ele amaldiçoa os seus inimigos. Salmos 55, versículo de número 15. Ele está desejando aí aos seus opressores que a morte os assalte e que vivos eles desçam a cova. Essa é a implicação que ele está fazendo aí nesse versículo. Um pouco mais à frente, Salmo 58, versículos 6 e 7. Salmo 58, versículos 6 e 7. O que o salmista, o que Davi está desejando aí aos seus inimigos? Ele está dizendo: ó Deus, quebra os dentes da boca deles, e que eles desapareçam como água que se escoa. É isso que Davi está desejando aos seus inimigos. Um pouco mais à frente, no Salmo 109, Salmo 109, versículo número 9. Salmo 109, versículo número 9. Nós vemos aqui o salmista desejando que os filhos, desejando que os opressores morram os seus filhos, que eles fiquem órfãos e que fique viúva a sua esposa. Ou seja, que ele morra e deixe os seus filhos e a sua esposa viúva. Esses são exemplos que nós temos nos Salmos, de várias implicações. Nós vemos a maioria delas feitas pelo rei Davi, mas a gente não vê isso acontecendo apenas no Antigo Testamento. A gente vê também no Novo Testamento o apóstolo Paulo, em 2 ocasiões, imprecando contra seus opressores. Abram a palavra do Senhor em Atos 23, perdão. Atos 23, do 2 ao 3. E nesse texto, Paulo está dizendo aí: Deus sabe que ferir parede branca. Esse aqui é aquele momento em que o apóstolo Paulo está perante o Sinédrio, ele é levado para ser interrogado, e aí ele começa a apresentar a sua defesa, fala as suas primeiras frases de defesa, e o o sumo sacerdote Ananias fala para o seu servo, quando ele expressa essas palavras: roubei-lhe a boca. E o servo vai e dá um supapo na boca do apóstolo Paulo. E Paulo se vira para Ananias, que mandou o seu servo golpeá-lo, e diz: parede branca, o Senhor há de pesar a mão sobre você. Sobre esse contexto que esse versículo está aí. Quem conhece o texto sabe que Paulo não sabia que Ananias era o sumo sacerdote, por isso ele vai se desculpar um pouco mais à frente, mas ele impreca sobre Ananias nesse momento. Em 2 Timóteo 4, versículo 14, nós temos mais um exemplo do apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4, versículo 14. E ele está desejando aí que Deus pague a Alexandre segundo as suas obras, segundo o mal que lhe causou. Quem era Alexandre? Alexandre era um grande opressor do apóstolo Paulo, um perseguidor, não apenas do apóstolo, mas dos seus ensinos. Então ele deseja que o Senhor pague a Alexandre conforme as suas obras, ou seja, conforme as obras más, ele recebesse o mal também do Senhor. Em Apocalipse, agora para finalizar, Apocalipse 6, versículo 10, aqui João tem uma visão dos céus, das almas daqueles que foram mortos por Jesus, os mártires. Apocalipse 6, versículo 10. E ele está
E eles estão dizendo aí nessas almas: até quando o Senhor não vinga o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Ou seja, eles estão perguntando: até quando o Senhor não fará justiça com aqueles que nos oprimiram, para aqueles que nós morremos nas mãos deles? Ou seja, nós temos várias passagens na palavra do Senhor, onde nós vemos imprecações ou orações imprecatórias. Mas nós temos um ponto em comum em todos esses textos que nós vimos aqui, aliás, 3 pontos em comuns e que precisam ser atentamente observados. O primeiro dele é que a justiça é confiada ao Senhor e não às próprias mãos. Percebam que nenhum dos exemplos que eu dei aqui, eles pedem para que o Senhor nos ajude para que eles façam vingança com as próprias mãos. Eles confiam a justiça ao nome do Senhor. Nem mesmo o próprio apóstolo Paulo, que recebeu um suplado, né? Ele pede forças ou pede de alguma forma para que ele se vingue. Ele coloca nas mãos do Senhor, que o Senhor faça a justiça. Então essa é uma característica presente em todas essas orações aqui. Não somente nessas, mas em todas as outras que nós temos registradas na palavra do Senhor. A justiça é confiada no Senhor e não nas próprias mãos. O segundo ponto que nós vemos característicos dessas orações ou dessas imprecações é que a opressão não é por algo apenas pessoal, mas envolve o avanço do reino. Nunca é por algo pessoal, envolve o avanço do reino. Bem mesmo no exemplo do apóstolo Paulo, né, que ele é bofeteado, ele está, mesmo ali, ele está sendo acusado por algo pessoal. É o evangelho que ele está pregando, é o evangelho que está avançando. É por isso que ele vai ao Sinédrio, é por isso que ele é interrogado. Então a opressão aqui nunca é por algo pessoal, mas envolve o avanço do reino. E o terceiro ponto que nós devemos observar, que é semelhante em cada um desses exemplos, é que a busca de justiça é para a glória do Senhor e não por prazer pessoal. É sempre para a glória do Senhor que é realizada essas imprecações e não para alguma satisfação pessoal, algum prazer por vingança ou algo do tipo. É importantíssimo que a gente compreenda isso aqui para que a gente entenda, né, se é correto ou como é correto imprecar. E agora eu gostaria de responder essa pergunta que talvez muitos estejam aí, né, nesse momento. É errado fazer imprecações em nossos dias? A resposta é: se esses 3 pontos forem bem observados, não é errado. Não é errado. Se você observa esses 3 pontos da palavra do Senhor, está certo que não é uma oração por justiça de mãos próprias, não é uma oração por algo pessoal que você está sofrendo, mas sim pelo avanço do Evangelho. E não é uma busca de prazer pessoal pela vingança, mas sim pela glória do Senhor. Não é errado fazer orações imprecatórias, inclusive nos nossos tempos. Mas aí você pode me perguntar como ficam as palavras de Jesus em Mateus 5,44, quando ele diz: amai vossos inimigos e orai pelos que nos perseguem. Não parece algo estranho? Não parece um choque aí das duas coisas, né? Mas nós podemos ter a certeza aqui na sequência que não há choque algum. Por quê? Vamos pensar um pouco. Não existe demonstração maior de amor do que pregar a palavra do Evangelho àqueles que ainda não ouviram. Não existe demonstração maior de amor. Nós falamos isso um pouco pela manhã, né, que quando a gente exorta, quando a gente está ajudando o irmão, isso é a maior demonstração de amor. Quando a gente disciplina, quando a gente é disciplinado, isso é demonstração de amor. E também é preciso que haja oração pelas conversões. Israel, nessa época aqui, ele era o povo do Senhor, e ele era algo representativo. Ele representava a aliança que foi feita com o Senhor e o povo. Israel representava a pregação da palavra. Israel representava o povo que era abençoado pelo Senhor. E o próprio Israel era uma pregação viva da palavra do Senhor a todos esses povos vizinhos. Então, o próprio Israel personificado nessa pessoa
que está amaldiçoando esse seu inimigo é o Israel que pregava a palavra por aquilo que ele representava. Mas não apenas isso, Israel também orava pelos seus inimigos. Abra sua palavra aí no Salmo 83. Salmo 83. Os versículos 14 a 16. Salmo 83, do 14 ao 16. Esse salmo é um salmo que contém mais uma oração imprecatória, salmo da família de Asaf. O que ele diz a partir do 14 até o 16? Assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Até que busquem o teu nome, Senhor. O que é isso aqui? É um claro pedido por conversão. É o povo de Israel pedindo que esses opressores se convertam. Entendem? Não há choque nenhum na palavra de Cristo com a oração imprecatória. Desde que a gente entenda, né, que nós precisamos sim pregar a palavra do nosso Senhor aos opressores, porque isso é amor, e orar para que haja conversão deles, para que haja arrependimento. Como que isso funciona na prática, então? Então, se os seus opressores, aqueles que você ora pelo arrependimento deles, rejeitarem a pregação, se passarem a lhe oprimir por conta do Evangelho, você pode pedir para o Senhor fazer justiça, pedir para o Senhor pesar a mão sobre eles, pedir para o Senhor castigá-los, assim como o salmista pediu. Porque o Senhor não tolera o pecado, o Senhor não tem parte com as trevas, e o nosso Deus é fogo consumidor, nós bem sabemos. Leia comigo agora o Salmo 7, do versículo 11 ao 13. Salmo de número 7, do versículo 11 ao 13, nós veremos o próprio salmista falando sobre isso. Diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Louvado seja o nosso Deus pela sua justiça. Isso resume parte do que era cantado aqui. Israel estava cantando: louvado seja Deus pela sua justiça. Então, para aqueles que estavam peregrinando a Sião, cantando esse salmo aqui, era lembrar que o povo de Deus sim sofreu muito na mão dos seus opressores, mas o Senhor os fez resilientes. E esses sofrimentos foram duríssimos, né? Foram difíceis de aceitar. Mas o Senhor é um Deus justo, um Deus que trata o seu povo com todo amor, mas trata os inimigos também com a justiça que lhes é devida. E é isso que eles estão colocando aqui diante do Senhor, tudo isso para engrandecer, para glorificar o nome dele. Crianças, o terceiro desenho para vocês, desenhem uma cruz, e dentro dessa cruz vocês vão escrever a palavra sofrimento. Uma cruz e a palavra sofrimento. Queridos irmãos, eu gostaria ainda de extrair desse texto algumas aplicações. Duas aplicações relacionadas justamente ao sofrimento. A primeira delas é que o povo do Senhor continua a sofrer pelo Evangelho. O povo do Senhor continua ainda a sofrer pelo Evangelho. Após esse salmo aqui, o povo do Senhor sofreu muito. Os profetas ainda sofreram, Cristo sofreu, os apóstolos sofreram, a igreja sofreu no seu início, vemos isso no livro de Atos e na sequência. Os pais da igreja sofreram muito, foram perseguidos. Na sequência, nós tivemos as perseguições aos reformadores, aos puritanos, aos avivalistas, ao protestantismo. Ou seja, houve muitos mártires e muito sangue derramado pelo Evangelho. Mas isso não parou por aí.
Nós ainda vivemos tempos de lutas, tempos de perseguição ao cristianismo. Os cristãos em nossos dias estão sendo muito oprimidos. Talvez a gente não perceba isso em nosso país, talvez a mídia não queira retratar como isso bem funciona, mas nós temos na Nigéria cristãos sendo dizimados, nós temos no Sudão cristãos sendo dizimados, nós temos no Iêmen, nós temos em vários países do Oriente Médio, na Ásia, na China uma perseguição ferrenha, na Coreia do Norte uma perseguição terrorosa contra os cristãos. Os cristãos continuam pagando alto preço por serem aqueles que dispensam a palavra do Senhor. Nós devemos orar por esses irmãos. Esses irmãos estão na linha de frente dessa batalha sangrenta e muitas vezes pagando com as suas próprias vidas. Nós precisamos orar por esses irmãos que estão passando por todas essas aflições. Mas aí a gente pode pensar como nós, na nossa realidade, aqui no Bairro Novo, a gente pode estar lidando com lutas, com opressões em nossos dias, né? Porque aqui a gente pode ler a palavra livremente, a gente pode se reunir com o povo do Senhor, a gente tem liberdade de culto. Como que a gente pode estar sofrendo? Queridos, ser cristão envolve santidade, e santidade envolve ações práticas, não é verdade? E ações práticas de santidade trazem implicações. Isso é muito natural. É o que acontecia aqui com o salmista e é o que continua acontecendo até hoje. Eu gostaria de trazer alguns exemplos. O salmista fala aqui que desde jovem ele já foi oprimido. Um exemplo disso é se algum dos nossos jovens decide entrar na universidade. Decide entrar na universidade sendo fiel ao Senhor e aos preceitos bíblicos. Provavelmente você será muito oprimido. Provavelmente você será perseguido por alunos, por professores e até por instituições, por ser verdadeiramente fiel à palavra do Senhor. Seja fiel em seus negócios, seja fiel em seu emprego, decidido não subornar, não ser subornado, ser uma pessoa correta que segue os preceitos do Senhor. Provavelmente algum dia você será oprimido por isso. Se você não aceita e se posiciona contra os padrões modernos de casamento, se mantém uma posição bíblica contra o homossexualismo, contra o aborto, contra a liberação de drogas, contra a prostituição, contra a doutrinação do Estado, saiba que você está sujeito a sofrer pelo Evangelho. E temos irmãos sofrendo em nossa realidade aqui por conta disso. Se você tem se posicionado contra o falso Evangelho, o Evangelho carismático que não apresenta a cruz de Cristo, o Evangelho que fala que você deve repreender as opressões, que um crente que é um crente de verdade não passa por dificuldades e por lutas. Se você se posicionar contra esse falso Evangelho, provavelmente você será oprimido, muitas vezes até por familiares seus. A opressão continua um contexto muito claro, muito vivo na vida do povo do Senhor. E por que isso acontece? Por que o povo nunca parou, nunca deixou de ser oprimido? Porque o mundo odeia o cristão. Porque o mundo odiou a Jesus Cristo. E isso o próprio Cristo relata em João 15, versículos 18 e 19. Abra comigo a palavra do Senhor. João 15, versículos 18 e 19. O próprio Cristo dizendo aí: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Essa aqui é a causa, dos cristãos serem odiados. Então, irmão, se você, irmão, você, irmã, tem sofrido, foi oprimido ou está sendo oprimido por algum desses contextos que foram apresentados, não desanime. Pode ser que as lutas como cristão verdadeiro, tragam a vocês dores como um arado.
passando sobre as suas costas. Mas lembre-se da palavra de Cristo em Mateus 5, 11 e 12, quando ele diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Os nossos sofrimentos atuais não são comparáveis com a glória que há de vir. E como vimos no nosso texto, jamais conseguiram vencer o povo de Israel, porque Israel é a igreja do Senhor. Israel é a noiva triunfante de Jesus Cristo, e é o Senhor Jesus Cristo que continua perseverando a sua igreja, o seu povo, em meio às lutas. Agora também não adianta nada nós estarmos diante do território inimigo, do campo de batalha, e nenhuma flecha nos atinge, nenhum inimigo vem nos atacar. Parece que não tem nada de errado com o que acontece no campo opressor. Parece que muitas vezes a gente passa desapercebido, ou o campo opressor passa desapercebido. Tome muito cuidado se isso tem acontecido com você. Pode ser que o inimigo esteja lhe confundido com um amigo. Isso pode ser resultado de uma vida diária sem cruz. Em Tiago 4,4 está dizendo: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O povo do Senhor continua a sofrer por evangelho, ou pelo menos deveria. E por fim, meus queridos, não podemos passar por esse texto sem observar o quanto esse texto aponta para Jesus Cristo. E Cristo sofreu a maior imprecação em nosso lugar. Cristo sofreu a maior imprecação em nosso lugar. Abra novamente a palavra do Senhor em Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. Acompanhe aí, eu não lerei na íntegra, mas é importante que os irmãos, como bons bereanos, confirmem o que o pregador está falando. Isaías capítulo 50. Então nós vemos aqui a semelhança do salmo que passamos, que Cristo experimentou terríveis aflições nesse mundo. Vejam o que foi profetizado a respeito disso no versículo de número 6. Versículo de número 6, profetizando acerca do sofrimento que viria a ter Jesus Cristo. Ofereci-me as costas para que me batessem, meu rosto para aqueles que arrancavam a minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Do mesmo modo que o salmista, Cristo também vai olhar para Deus. Veja no versículo de número 7, na sequência. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido. Por isso me opus firmemente como pederneira, e eu sei que não serei envergonhado. E por fim, do mesmo modo que o salmista, Cristo confia aos seus inimigos o juízo de Deus. Versículo de número 9, diz aí: é o soberano Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças o consumirão. Nós sabemos que tudo isso que foi profetizado realmente aconteceu. Tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo. É interessante nós analisarmos aqui também a semelhança, né, do Salmo apontando e se concretizando em Jesus Cristo. Queridos, a oração imprecatória, ela pede para que o opressor receba o juízo de Deus, receba a ira de Deus. Isso é a oração imprecatória. E terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, pois era justamente para onde caminhávamos. Era justamente para onde eu e você estávamos indo. Para a ira, para o juízo do Deus vivo. Éramos como capins secos em cima do telhado, que não serve para produção alguma, para benefício algum, a não ser para ser arrancado e servir de combustível para o fogo. Assim éramos nós. Caminhávamos para a imprecação de Deus. O nosso justo juízo era a ira do Deus vivo.
mas o Senhor nos providenciou grande livramento. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. O Verbo se fez carne, passou por todas as nossas opressões, venceu todas as nossas lutas, cada uma delas. Ele teve as suas costas literalmente dilaceradas por nós, por cada um dos nossos pecados. E ele teve a maior das suas dores, a separação do Pai. O que significa isso? Ele sofreu o inferno no seu corpo e na sua alma, em nosso lugar. Cristo sofreu a nossa maior imprecação. Foi isso que Cristo fez por mim. Foi isso que Cristo fez por você. Tudo isso para satisfazer a vontade do Pai, para sofrer a ira justa no nosso lugar, para nos justificar. É isso que está escrito ali em Gálatas 3, versículo número 13. Abra comigo, Gálatas 3, versículo número 13. Está dizendo assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo sofreu em nosso lugar a maldição. Ele foi amaldiçoado em nosso lugar. Houve uma imprecação que era direcionada a mim e a você, mas Cristo sofreu no seu próprio corpo, na sua alma. Mas a nossa justiça ressurgiu e está à direita do Todo-Poderoso. Glórias a Deus por Glória isso. a Deus. E é por isso que hoje nós podemos, assim como esses salmistas aqui, caminhar rumo a Sião, caminhar rumo ao culto, caminhar em destino à adoração ao nosso Senhor. É por conta da ira do Senhor ter sido saciada em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nesse caminho rumo a Sião nós teremos sim ainda muitas opressões, muitas lutas. Nós passaremos sim por muitas batalhas, e talvez até sangrentas, mas nós já temos a certeza que a guerra foi vencida por Jesus Cristo. Amém. O bem maior estamos esperando, a Jerusalém celestial. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos ainda orar, meus irmãos. Ó Pai, Deus maravilhoso, quão bom, Senhor, é estarmos debruçados na Tua palavra, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela obra redentora e salvadora do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos tiraste, Senhor, do Teu justo juízo e nos enxertaste, Senhor, nesse povo chamado Israel, a Tua igreja, a Tua noiva, que caminha em rumo à adoração ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, que em nosso caminho, ó Pai, nós possamos ter firmemente em nossa memória que a guerra foi vencida por Ti. Ainda há lutas sim, mas a guerra foi vencida, Senhor. E, ó Pai, se nós estivermos passando por opressões, por pregar a Tua palavra, Pai, nesse mundo, se nós estivermos passando por opressões, mesmo orando por nossos inimigos, Senhor, nos lembre, ó Pai, que o Senhor é a nossa justiça, que o Senhor não deixa, ó Pai, a opressão dos ímpios impune, e eles irão se retratar como Deus vivo. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a lembrarmos dessa verdade e a caminharmos assim como Israel caminhava aqui, com toda essa segurança que o Senhor é com seus filhos pela obra redentora de Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.